Um rancheiro salvou uma Apache ferida com água, mas ao amanhecer, um exército secreto a cercou. O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Miguel, um rancheiro de coração generoso, decidiu se aventurar pela mata ao redor de sua fazenda em Goiás. Acordado cedo, ele estava acostumado com a rotina diária de cuidar das plantações de soja e do gado, mas naquele dia, o destino tinha algo extraordinário reservado. Enquanto caminhava, os pássaros cantavam e o cheiro da terra molhada invadia suas narinas. Então, ele a viu, a Iana, uma jovem Apache, deitada entre as folhas, com o corpo marcado pela dor e pelo sofrimento. Miguel ficou paralisado por um instante, o coração acelerado pedalando uma onda de compaixão e urgência. Ele se lembrava das histórias da avó, que lhe ensinara a respeitar todos os filhos da terra. Sem hesitar, arrastou-se para junto dela, suas mãos calejadas tremendo ao tocar a pele bronzeada da indígena. Ela parecia tão vulnerável. Miguel correu para casa, buscou água fresca do poço e esquentou um pouco de comida. O ato de cuidar dela lhe trouxe um sentido renovado, um propósito pulsante que estava adormecido. A amizade que florescia entre eles era como o sol que começava a iluminar o céu, dissipando as dúvidas e medos. Juntos, compartilhavam histórias ao redor da fogueira, rindo e chorando. As diferenças culturais pareciam pequenas diante da força do que estavam construindo. Mas a pequena comunidade não via essa amizade com bons olhos. Os olhares desconfiados e as fofocas começaram a voar à sua volta. Um índio, aqui, no rancho do Miguel? Comentavam os vizinhos com expressões de reprovação. Miguel levantava a cabeça, desafiando esse preconceito, mas a pressão aumentava. Mesmo sem entender completamente o que significava acolhê-la, ele sabia que precisava protegê-la. Era um laço que transcendeu a tradição e o medo. Era uma luta para respeitar a vida em todas suas formas. Naquelas primeiras horas do dia, Miguel acordou sobressaltado com os latidos dos cães. A neblina cobrindo a fazenda era densa e sufocante, como um aviso. Ele correu até a janela e o coração parou. Um exército com rostos determinados e armas à mostra se aglomerava em torno de sua casa. Um frio na barriga ameaçou derrubá-lo. Ele instintivamente lembrou da avó e suas palavras. O verdadeiro valor do homem se revela em seus atos de compaixão. Era hora de agir. Miguel olhou para Iana, ainda desacordada, sem saber do perigo que os rodeava. Ele precisava fazer algo, precisava decidir se lutaria por ela, por todos os valores que sua avó lhe ensinou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Miguel sentiu sua determinação crescer. Com um novo propósito pulsando em seu coração, ele organizou um plano. Reuniu os vizinhos que acreditavam na luta pela justiça e na preservação das tradições. O que estava em jogo não era só a vida de Iana, mas a dignidade de sua cultura e a luta contra um sistema que os relega ao esquecimento. Ele olhou nos olhos de Iana e entendeu. Aquilo era apenas o começo. E enquanto o dia clareava, uma nova batalha se aproximava, deixando o destino de dois mundos totalmente em aberto. Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. O céu ainda estava levemente cinza, mas a pressão do exército chegando era palpável. Cada segundo contava, e o ambiente ao redor parecia se encolher, como se o tempo tivesse decidido se arrastar. Ele fez um sinal para os vizinhos que estava convocando. Todos se aproximaram nervosos, mas seus olhos estavam repletos de determinação. Entre murmúrios, ele explicou a situação, sua voz firme e clara. Temos que proteger a Iana e lutar contra esse medo que nos separa. Hoje, não estamos defendendo apenas uma mulher. Estamos defendendo o direito de todos a viver dignamente. O grupo olhou para Miguel, buscando coragem em seu semblante. Ele podia sentir cada coração batendo, cada vida presa a um fio de esperança. Os vizinhos que se reuniram eram um misto de raiva e apreensão. Muitos hesitantes, mas cada um demonstrando a disposição de se unir contra a opressão.
Miguel então pediu para que se armassem com o que pudessem, enxadas, paus, qualquer coisa que servissem como escudo ou arma. Cada um foi em busca do que teriam à disposição. As vozes tomaram conta do ar, formando uma teia de apoio e resistência. E assim, o grupo se organizou, ocupando posições estratégicas ao redor da casa. Miguel ficou em frente à porta, coração acelerado e olhos fixos na linha de soldados que se aproximava. A Iana ainda estava apagada, mas de alguma forma, Miguel encontrava força naquele momento. As histórias de bravura da avó ecoavam em sua mente. Seja um defensor dos fracos, Miguel. O medo pode ser vencido com amor e coragem. Então, os soldados chegaram com suas roupas camufladas e rostos determinados. Um dos líderes avançou à frente e Miguel sentiu um nó na garganta. Ele tinha que manter a calma, mostrar que estava ali para defender o que acreditava, não apenas por Iana, mas por todos os que se sentiam ameaçados. Ele ergueu o queixo, gritou com toda a força: "O que vocês querem aqui? Se vieram buscar Iana, terão que passar por cima de nós." As vozes dos vizinhos se uniram ao clamor de Miguel. De repente, a fazenda não era apenas a casa de um rancheiro, mas um símbolo de resistência, um reduto de esperança em meio ao caos. O líder do exército hesitou, avaliando a situação. Esse momento trouxe um silêncio tenso. Mas então, ele sorriu com desdém, como se estivesse diante de um espetáculo cômico. "Vocês acham que podem lutar contra nós? Entreguem a Apache e poupem-se do sofrimento", disse. Os vizinhos trocaram olhares de temor e raiva. Miguel sentia a adrenalina bombear em suas veias, e uma chama de coragem começou a arder dentro dele. Ele não podia deixar aquele medo dominar. Com passos firmes, Miguel se aproximou mais da linha de frente, decidido a não recuar. Ele sabia que estava em jogo muito mais do que aquelas vidas. Era a essência de um povo, a luta pela justiça. E naquele momento de tensão palpável, Miguel decidiu que não iria se render. A vida de Iana era um reflexo do que todos poderiam enfrentar juntos. Mesmo sem saber o que aconteceria a seguir, ele ergueu a voz novamente. "Nós somos mais do que armas e uniformes. Somos um povo, e juntos nunca seremos vencidos." Os soldados pareciam hesitar, mas a tensão aumentava. O que aconteceria agora? A escolha entre a luta e a entrega estava prestes a ser decidida. O silêncio entre os dois grupos era quase insuportável. Os olhos de Miguel cruzaram com os do líder do exército, um homem robusto, com um ar desdenhoso. Miguel podia ver a dúvida no semblante arredondado do homem, mas também a crueldade. Era um jogo perigoso, e ele sabia que seu próximo movimento poderia definir tudo. "Deixe-a ir, garoto. Não estamos aqui para brincar de esconde-esconde. O que você quer ganhar com essa resistência?" perguntou o líder, a voz firme como um comando. Aquelas palavras eram como facas cortando a coragem que os vizinhos estavam construindo juntos. Miguel engoliu em seco, mas suas ideias não se esvaíram. Ao contrário, clamavam por liberdade e justiça. Com um gesto dramático, ele ergueu a mão e com fervor bradou: "Nós não estamos lutando por diversão. Estamos lutando pelo nosso lar e pela vida de Iana." As palavras reverberaram, e Miguel percebeu que seu grito não fora apenas uma declaração óbvia. Era uma convocação. No fundo, ele sabia que a coragem era contagiosa, e para sua surpresa, as vozes dos vizinhos se entrelaçaram ao seu clamor, formando um coro de determinação. O som ficou mais forte, ecoando entre os troncos das árvores e atravessando o campo aberto, como um hino de resistência. Os soldados trocaram olhares. Miguel podia sentir a mudança naquela balança delicada de poder. A hesitação estava ali, mas ainda havia um domínio claro do líder militar, que com uma expressão endurecida, levantou a mão e ordenou: "Avancem!" Os vizinhos perceberam o movimento e a adrenalina subiu. Um deles, Marcos, avançou alguns passos à frente e gritou: "Se vocês querem essa mulher, terão que nos superar primeiro." Com uma pá erguida, ele se tornou um símbolo instantâneo de luta. Miguel viu seus olhos brilharem com a mesma intensidade que os dele, e nesse instante, a coragem tomou forma concreta. Os soldados hesitaram um momento, mas então, o líder avançou, ordenando seus homens a tomarem posição. A tensão estava quase palpável, formando uma linha entre os dois grupos. O campo, agora, se tornara um teatro de emoções intensas. Miguel sentiu sua posição fortalecer-se. Lembrou-se dos laços que uniam aqueles vizinhos. Tantos anos de lutas e festas, todos compartilhando dores e alegrias.
Ele gritou novamente. Nós somos uma família. Não deixaremos que a opressão destrua o que construímos juntos. O eco de suas palavras atingiu os corações dos presentes, e no fundo de seus olhos, Miguel viu uma chama sendo acesa. Mas o líder do exército, furioso, lançou um aviso. Se não se renderem, não posso garantir a segurança de nenhum de vocês. Nesse momento, a realidade bateu à porta. O que Miguel estava pedindo não era só coragem, poderia significar a perda de vidas. Ele olhou para os rostos familiares ao seu redor, em busca de uma resposta que não tinha. A dúvida apertou seu coração angustiado. Será que estavam prontos para isso? Como se em resposta à sua indagação interna, um dos vizinhos, uma mulher chamada Helena, começou a caminhar lentamente para frente. Os murmúrios dos outros pararam, todos prontos para ouvir sua voz. Miguel, disse ela com firmeza, nós já passamos por tantas dificuldades. Por que parar agora? Eles estavam todos preparados para lutar por aquilo que acreditavam, e à medida que a coragem deles aumentava, Chia, a pequena filha da vizinha, apareceu ao lado de Miguel, segurando um pedaço de pau com ambas as mãos. Seu olhar inocente, mas firme, tratava aquele momento como uma missão, a proteção de quem se amava. Com a determinação crescendo no peito, Miguel sabia que a escolha já havia sido feita. Eles iriam lutar, mas aquela luta não seria apenas contra os soldados. Seria contra o medo que os manteve atados por tanto tempo. Ele olhou para Ayana, inconsciente, e prometeu: farei tudo o que for preciso para te proteger, por nós todos. E foi ali, no momento de maior tensão, que algo inesperado aconteceu. O céu, antes cinzento, respondeu àquela fé e coragem. Uma chuva fina começou a cair, como se o universo estivesse abençoando aquela resistência. A confiança crescia, mas a pergunta ainda pairava no ar. O que aconteceria quando a luta começasse? Ali, sob a leve chuva e a pressão crescente, o destino de todos estava prestes a ser decidido. A chuva caía com suavidade, como se cada gota se unisse ao peso dos sentimentos aflorados ali, criando um clima de expectativa e tensão. Miguel respirava fundo, tentando se firmar em sua decisão. Os rostos dos vizinhos refletiam uma mistura de apreensão e bravura. Ele podia sentir que a tempestade dentro deles era ainda mais intensa do que a que se desenrolava no céu. "Fiquem juntos!" gritou Miguel, o coração pulsando em sincronia com a água que caía. Ele olhou para o seu lado, buscando a coragem escondida nos olhos de cada um. Marcos segurava a pá com firmeza, e Helena, ao seu lado, empunhava uma ferramenta antiga, mas afiada. Chia, a garotinha, parecia pequena e inocente, mas exibia uma determinação surpreendente, e isso o inspirou. Os soldados, por sua vez, estavam começando a se mover. Com ordens do líder, avançaram lentamente, formando uma barreira imponente. Miguel era como uma chama a brilhar na escuridão, e ele sabia que precisava manter o fogo aceso. "Não vamos recuar. Lutemos por Ayana, por todos nós." As palavras pareciam ter vida própria, dançando no ar e enchendo os corações de esperança. Ouvindo seus gritos, os vizinhos começaram a se alinhar ao redor de Miguel, como se uma corrente de coragem os unisse. Cada um deles carregava o peso de suas histórias. Cada perda e cada vitória estavam encapsulados nas expressões de determinação. Eles sabiam que aquela luta não era só deles, mas de todos que já tinham sofrido nas mãos dos opressores. Todavia, a intervenção estava próxima, e a pressão aumentou. O líder do exército, ao perceber o renascimento da resistência, fez um gesto brusco e os soldados apressaram o passo. As vozes se confundiam com os batimentos cada vez mais acelerados de Miguel. Um misto de raiva e tristeza incendiava seu peito. "Nós enfrentaremos nossos medos, porque juntos somos mais fortes." No entanto, a realidade da batalha se aproximava, e Miguel não podia ignorar a possibilidade de perdas. Ele olhou para a pequena Chia, que apenas queria proteger sua mãe e seu lar. O peso de sua responsabilidade era quase esmagador. Ele sabia que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de lutar mesmo diante dele. E então, ao virar-se novamente para os soldados, algo no ar mudou. O céu, que antes era apenas um fundo cinzento, agora estava repleto de nuvens pesadas e ameaçadoras. Um estrondo ecoou ao longe, como um presságio, ou talvez como um aviso. Os soldados hesitaram por um segundo,
Justo naquele instante, quando tudo parecia tingido pelo temor, Miguel sentiu uma onda de esperança. A chuva está nos unindo, a força está em nossa união. No fundo de seu ser, sabia que as coisas poderiam piorar antes de melhorar. A contagem regressiva para a batalha estava prestes a começar. Do outro lado, o líder militar, irritado pela resistência, gritou ordens para antecipar o ataque. Eles não estavam apenas prontos para dominar o campo, mas pareciam estar se aquecendo para um grande embate. Olhos determinados encontraram os de Miguel, e no silêncio que seguiu, cada um teve a mesma pergunta em mente: até onde seriam capazes de ir para proteger aqueles que amavam? O momento da verdade se aproximava, e a tensão era palpável. Naquele instante, um grito cortou o ar. Ayane! Era a voz da aldeia, uma invocação de esperança e amor. A tênue linha entre a vida e a morte, a coragem e o medo, estava prestes a ser cruzada. A batalha por Ayana começava, mas Miguel não sabia que um novo e inesperado desafio aguardava a todos. E ali, logo à frente, tudo parecia prestes a desmoronar quando uma figura surgia entre as árvores, chamando a atenção de todos com um ar misterioso. Quem seria? A figura que emergiu das árvores era alta e imponente, vestida com uma capa que parecia ter sido feita dos mesmos materiais que as folhas que a cercavam. O coração de Miguel disparou. Ele nunca tinha visto alguém tão enigmático em sua vida, e a presença daquela pessoa se impunha como uma sombra persuasiva diante da luz tênue da luta iminente. Calma, amigos! A voz ecoou grave e serena, atravessando a tempestade de emoções que fervilhava no ar. Miguel e os vizinhos trocaram olhares confusos, sem saber se a presença do desconhecido era razão para alívio ou ainda mais preocupação. O homem se aproximou lentamente, seus olhos percorrendo os rostos tensos à sua frente. Eu sou Caio, da tribo dos Verdebons. Estou aqui para ajudar, revelou, com uma firmeza que acalmou um pouco os ânimos agitados. Sei que o exército inimigo está prestes a atacar, mas existem formas de desviar sua atenção. Miguel, ainda incerto, decidiu escutar. A figura misteriosa parecia ter uma aura de confiança que magnetizava. Como você pode nos ajudar, Caio? Ele questionou, um pouco hesitante, mas esperançoso. Temos um esconderijo nas montanhas. Existe um caminho secreto que podemos usar. Se vocês seguirem, poderão contornar os soldados e surpreendê-los pelo flanco. Precisamos agir rápido, pois a luta se aproxima, afirmou Caio, gesticulando para que os outros se aproximassem. Os vizinhos olhavam um para o outro, avaliando a proposta. Muitos, como Marcos e Helena, estavam dispostos a arriscar, enquanto a expressão perplexa de Chia mostrava que ela estava assustada. A garotinha segurava a mão de sua mãe, trazendo à mente o peso da responsabilidade que Miguel sentia. Correr pode ser uma opção, refletiu Miguel, mas algum de nós pode acabar preso na batalha. Precisamos decidir se ficamos para lutar ou ir com Caio. Os olhares entre os vizinhos se tornaram intensos. A lealdade ao lar e a luta dos seus era palpável, mas o desejo de proteção e sobrevivência também ressoava entre eles. De repente, um trovão ribombou e, quase em sincronia, os inimigos avançaram em direção à esperança que Miguel e seu povo tinham construído. O tempo se esgotava. Vamos ficar, Miguel, defendeu Helena, o olhar ardente. Temos que lutar, é nossa casa, nossa vida, não vamos desistir. Mas o que será de Chia e de todos nós? Miguel não podia ignorar a verdade que ecoava em seu coração. Aquela garotinha, cheia de sonhos e esperança, poderia se tornar uma estatística de mais uma luta perdida. Ele olhou para Caio, que mantinha a postura firme e observava a cena. Se vocês decidirem lutar, façam com comigo. Ensinar-lhes-ei a usar a aridez a seu favor, como a água do rio se torna a chuva, disse Caio, com um leve sorriso enigmático. Ele percebeu o medo nos rostos dos outros e tomou a frente. Mas se não confiam em mim, o tempo está se esgotando. Vocês precisam decidir agora. Miguel sentiu o mundo ao seu redor girar. Ele queria proteger a todos, mas também sabia que enfrentava um dilema. E se mesmo lutando perdermos a batalha, nossas histórias vão se apagar.
As palavras soaram como um lamento no ar. Mas ali estava Caio, com uma solução, uma promessa de esperança em meio ao caos. O coração de Miguel pulsava rápido. Ele olhou para Chia, que ainda segurava a mão da mãe. A jovem estava assustada, mas a determinação nos olhos de seus vizinhos lhe dava força. O futuro estava nas próximas palavras que seriam ditas. Miguel sabia que precisava escolher, mas a dúvida o sufocava. Seria isso um novo começo ou um fim trágico? Então, o barulho dos soldados se tornou ensurdecedor e uma decisão iminente se erguia diante deles. Vamos lutar, mas vamos usar o caminho de Caio, Miguel exclamou, gritando sobre o estrondo do trovão. O clamor da decisão ecoou pela aldeia, mas o que seria que os aguardava na fuga rumo ao horizonte? A figura de um novo destino dançava à distância, mas Miguel sabia que a luta pelo futuro de Aiana apenas começava. Miguel e os vizinhos seguiram Caio, atravessando o denso emaranhado de árvores que cercava a aldeia. Cada passo ecoava como um chamado de alerta, mas a determinação no olhar de cada um deles os impulsionava adiante. A urgência estava estampada em seus rostos. Agora, mais do que nunca, eles eram um só. Como sabe que esse esconderijo é seguro? Miguel indagou, enquanto os galhos das árvores pareciam encerrar seus corpos, como se a floresta estivesse tentando protegê-los de algo maior. Confio nas vozes da floresta, ela sempre me guiou. Caio respondeu sem se voltar. Sua figura parecia flutuar, quase como uma ilusão que a névoa da noite criou. E além disso, precisamos de um lugar para estrategizar. As palavras de Caio se infiltraram no coração de Miguel como um bálsamo. Estratégia. Ele repetiu, permitindo que a ideia se enraizasse em sua mente. A luta não seria apenas enfrentamento físico, mas sim uma batalha de inteligência também. Passaram por um pequeno riacho que brilhava sob a luz da lua, um oásis de esperança em meio ao desespero. Chia olhou para a água, seus olhos brilhando ao refletir a luz prateada. O que vamos fazer depois que chegarmos? Ela perguntou, com um tom inocente que cortou a tensão. Precisamos nos preparar, usar as armadilhas da floresta a nosso favor. Se conseguir fazer os inimigos pensarem que estamos em outro lugar, teremos uma chance. Caio respondeu, fazendo uma pausa para vê-la. O que você acha, Chia? Consegui uma ideia melhor para manter todos seguros? Posso contribuir, exclamou a garotinha, batendo as mãos girando. Uma determinação inusitada surgiu em seu semblante inocente. Aquilo encheu Miguel de esperança, lembrando a todos que mesmo a mais jovem entre eles poderia ser parte da solução. Quando enfim chegaram ao esconderijo, um espaço natural cercado de rochas e vegetação densa, o ar ficou pesado. Havia um misto de alívio e ansiedade. Para muitos, era uma pausa, mas para Miguel, era um campo de batalha silencioso na mente. Vamos trabalhar juntos. Precisamos definir tarefas. Caio começou, colocando sua mão no ombro de Miguel. A partir de agora, ninguém é só um espectador. Todos fazem parte da luta. Todas as vozes são indispensáveis. A emoção crescia no coração de Miguel. Os vizinhos que antes estavam paralisados de medo, agora começavam a se organizar. Helena ficou responsável por guardar as crianças e criar um abrigo. Marcos, o mais forte do grupo, começava a pensar em armadilhas naturais. A aliança firmava-se e, com isso, um novo propósito. Conforme os preparativos começaram, os murmúrios de esperança misturavam-se ao som distante de armaduras e vozes crescentes dos inimigos que se aproximavam. Era uma sinfonia de caos, mas também de coragem. Decididos a não deixar a Aiana cair sem lutar, Miguel e seu grupo formaram pequenas patrulhas, vigiando cada movimento ao redor. Ele sentia o coração pesado, mas a chama da luta ardia intensamente dentro dele. Concentrem-se. Ao primeiro sinal de perigo, acionem os sinais, instruiu Caio, seu olhar sagaz percorrendo as sombras que cercavam a clareira. A adrenalina se misturava com o medo. Cada um sabia que o amanhecer traria consigo um teste monumental. E então, enquanto a lua se ocultava e a primeira luz do dia começava a se elevar, Miguel sentiu uma presença opressora no ar. O chefe dos soldados, um homem imponente com uma cicatriz que cortava seu rosto, se aproximava do esconderijo. O que era um plano bem elaborado poderia se desfazer em um instante. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. O que Caio e os outros não sabiam era que os passos da batalha se aproximavam mais rápido do que podiam imaginar. A verdade daquele exército, as intenções ocultas, tudo se tornaria claro.
E a decisão que Miguel tomaria a seguir decidiria o destino de todos. Mesmo com o sol nascendo, a clareira permanecia envolta em uma escuridão densa. Miguel podia sentir o peso da ameaça no ar. Os ecos das armaduras e os murmúrios das vozes do exército se tornavam mais intensos a cada instante. O medo apertava seu peito, mas ele se esforçou para controlar a ansiedade. O que estaria por vir poderia não ser apenas uma luta, mas uma oportunidade de mostrar a força que tinham. Caio, precisamos agir agora, Miguel sussurrou, mantendo o olhar fixo na direção dos sons. A nervosidade dançava em seu estômago, mas havia uma determinação crescente naqueles que estavam ao seu redor. A energia pulsava, como se a floresta estivesse respondendo ao seu clamor. Conseguimos construir algumas armadilhas ao longo da noite. Marcos e eu fomos rápidos. Chia se juntou a eles, seu rosto iluminado pela confiança. A garotinha exibia uma seriedade que contrastava com sua inocência. Miguel sentiu um orgulho inesperado. Cada um, sem exceção, assumia um papel vital. O líder do exército, com a cicatriz que cortava seu rosto como uma cicatriz na alma, agora estava mais próximo. Um frio percorreu a espinha de Miguel. Precisamos separar as pessoas. Se eles nos encontrarem, não teremos como escapar, sussurrou Caio. Mas como poderiam se esconder quando a verdade era que a clareira já era um cenário para a batalha? Olhões fixos no horizonte, Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Cada segundo contava, e a necessidade de agir se tornava uma necessidade palpável. O som das vozes invadia seus sentidos. Miguel, faça um sinal. Diga a todos que precisamos de calma e concentração. Caio pediu. Miguel se afastou um passo, observando as sombras que se aproximavam. Com o coração batendo forte, ele levantou o braço e gritou: Pessoal, precisamos de foco e silêncio. Estamos juntos nisso. Um burburinho se espalhou pela clareira. Cada um, percebendo a gravidade da situação, se preparou. Miguel viu na expressão do grupo um reflexo de sua própria determinação. Aquele não seria um brilho de esperança, mas sim uma centelha que poderia dar vida a uma revolução. Os soldados começaram a parar, aturdidos pela súbita mudança no ambiente. Miguel aproveitou a oportunidade e, com um grito firme, orientou os vizinhos enquanto começavam a se mover pelos pontos estratégicos que haviam preparado. Ele mesmo avançou para a linha de frente, pronto para dar o primeiro passo na luta pela sobrevivência. Mas justo quando estavam prontos para agir, a figura do chefe dos soldados saiu do grupo principal, levantando uma mão em um sinal de parada. Acordem! Ninguém precisa morrer aqui hoje, ele declarou, sua voz ressoando como um trovão, interrompendo o caos iminente. Miguel sentiu o corpo paralisar. Expectativa e espanto se misturavam, cada membro da aldeia compartilhando a mesma dúvida. O que ele queria? Seria uma armadilha? Estamos em busca de algo que nos pertence. Se me derem o que queremos, evitaremos o conflito. A escolha é de vocês, disse o chefe, sua expressão severa. Ele queria o quê? Miguel se perdeu em pensamentos. O que poderia aquele homem querer deles que justificasse a iminência daquela batalha? A hesitação tomou conta, enquanto cada um refletia sobre aquela proposta. Seria a hora de lutar ou negociar? Foi nesse exato momento que Miguel percebeu que a batalha não seria apenas contra a espada, mas também contra o próprio medo e incerteza que paralisavam suas almas. E assim, diante da escolha que poderia decidir o futuro, a tensão aumentava. O que ele faria agora? Um novo caminho se abria, mas seria tão arriscado quanto o primeiro. A decisão estava em suas mãos. Os rostos da aldeia estavam tensos, cada um lutando contra o turbilhão de emoções. Miguel olhou ao redor, buscando coragem nos olhos de seus amigos. Ouvia a respiração acelerada de alguém ao seu lado. Era Mariana, que havia se aproximado, os dentes cravados no lábio inferior. Miguel, eu não sei se devemos confiar nele. Pode ser uma armadilha, murmurou. Miguel sabia que a dúvida dele não era só dela. Caio e Chia também tinham as mesmas preocupações escritos em suas faces. O que aquele homem queria? O que ele pretendia com aquela proposta? Um silêncio nervoso caiu sobre o grupo, enquanto todos esperavam pela próxima palavra que poderia mudar tudo. Eu digo que devemos ouvir. Miguel se adiantou, sua voz mais firme do que se sentia. Se o que ele quer pode evitar sangue derramado, precisamos considerar. Não estamos aqui para morrer em uma luta sem sentido. Mariana fez uma expressão de desaprovação, mas Caio assentiu, enxergando a lógica. E se ele estiver mentindo?
O que será de nós se formos pegos? Eles podem ser mais cruéis do que imaginamos. Seus olhos estavam cheios de preocupação. O peso da responsabilidade evidente. O chefe do exército manteve-se firme, sem se mover, apenas observando. A expectativa no ar era elétrica, e todos sentiam o momento se estendendo como um fio prestes a estourar. Miguel reuniu sua coragem e respirou fundo. O que ele poderia saber que os outros não sabiam? Precisamos de um plano, decidiu Miguel com a determinação tomando forma em seu coração. Se formos ouvir, que seja com cautela. Vamos nos dividir em grupos. Um grupo pode ir falar com ele, enquanto o restante se prepara para o pior. Não podemos arriscar todos de uma vez. O grupo discordou, hesitante. O medo era palpável, sussurros se entrelaçavam, cada um expressando suas opiniões. Mas Miguel se lembrava do que havia aprendido na vida. Às vezes, a esperança está naquilo que não entendemos. Ele olhou para os amigos, fixando os olhos em cada um, nutrindo aquele vínculo que os uniu na luta. Se o exército apenas quer negociar, talvez possamos descobrir o que realmente está acontecendo. Algo não se encaixa nessa história, Miguel disse, sua voz tremulando, mas sua mensagem clara. Ele percebeu que o tempo corria contra eles. Havia um ímpeto crescente, como se a floresta estivesse aguardando ansiosamente pela decisão deles. Sentia a energia ao seu redor, todos esperando um sinal, e só abria espaço para um único caminho. Xia foi a primeira a concordar. Vamos tentar, mas devemos ser rápidos e estratégicos. E se ele nos enganar, estaremos preparados. A inocente garotinha emitiu uma confiança destemida e Miguel se sentiu aquecido por dentro. Aquela criança havia se tornado a âncora deles. Olharam para Caio, que finalmente concordou, embora com relutância. Vamos fazer isso logo. A vida que temos depende disso. E assim, com a decisão tomada, dividiram os grupos. Um pequeno número de corajosos avançaria para a frente, com Miguel liderando, enquanto os outros ficariam em reserva, prontos para agir. Quando Miguel começou a se mover na direção do chefe do exército, o coração pulsava no peito. O que eles poderiam encontrar? Além da dúvida e do medo, havia também uma pequena centelha de esperança. Mas assim que Miguel fez o primeiro passo, um movimento no meio das sombras o fez parar. Um segundo exército, muito maior e melhor armado, surgiu de trás das árvores, envolvendo a clareira como uma tempestade. O que está acontecendo? Ele gritou, sentindo a adrenalina subir como uma onda avassaladora. O pânico tomou conta do grupo. O que o chefe do exército estava realmente tramando? A clareira, antes um abraço seguro da floresta, agora se tornara um campo de batalha inescapável. E a verdadeira luta estava prestes a começar. Miguel olhou para trás, e o que viu foi devastador. A sobrevivência, a liberdade, tudo estava à beira do colapso. E no fundo do peito, uma única pergunta ecoava. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Miguel sentiu a pequena chama de esperança se apagar quase instantaneamente. Os rostos ao seu redor se transformaram em máscaras de medo e desespero. O chão tremeu sob seus pés, e ele sabia que decisões rápidas eram essenciais. As sombras agora se tornavam formas ameaçadoras, vozes estridentes e gritos ecoando como um lamento da floresta. Mariana, Xia, Caio! Ele gritou, tentando captar a atenção de seus amigos. Todos recuando, vamos nos reunir. O som aflitivo de armaduras tilintando misturava-se ao ar pesado com a tensão crescente, enquanto o grupo lutava contra a onda de pânico que se alastrava. Mariana hesitou, mas a expressão decidida de Miguel foi suficiente para arrastá-la para trás. Caio seguiu, piscando nos olhos em busca de alguma lógica no caos desenfreado. Xia, apesar da sua pouca idade, mostrava uma coragem que fazia Miguel sentir-se mais forte. Ele não podia deixar que a incerteza os dominasse, precisava agir. Mas então, o chefe do exército que havia dado a primeira proposta fez um gesto com a mão. As tropas ao seu redor detiveram-se, um momento de silêncio preenchendo a clareira, enquanto ele falava com uma voz imponente que cortava a tensão no ar. Não venham mais perto. Esta é uma oportunidade de parar a guerra antes que se inicie. As palavras reverberaram entre as árvores, um eco de esperança. Porém, Miguel não tinha certeza se poderia confiar. Afinal, quem era aquele homem para representar as intenções de um exército tão poderoso? Até onde vamos acreditar nas palavras dele? Caio murmurou, seus olhos brilhando com a necessidade de clareza.
Se não houver uma fenda entre lealdade e traição, estaremos todos perdidos. Precisamos saber mais sobre esse exército, Miguel respondeu, sua mente trabalhando para se concentrar na situação. Se eles estão aqui, algo maior está em jogo. Podemos conseguir uma vantagem. Mariana franziu a testa, olhando para Miguel. E se for uma armadilha? Estamos em um círculo mortal, Miguel. Olha ao nosso redor. O desespero em sua voz foi um lembrete cruel das realidades que enfrentavam, enquanto o segundo exército, dominado por uma aura traiçoeira, se movia como um quebra-mar se aproximando da costa. Mas pela primeira vez, ao contrário do medo, uma pequena chama de determinação acendeu-se dentro de Miguel. Ele não podia permitir que o desânimo os consumisse. Se não tentarmos, nunca saberemos. Shia, você consegue chegar mais perto e ouvir o que eles estão dizendo? Quais são os planos? A menina hesitou, mas o olhar carinhoso de Miguel, misturado com a urgência da situação, fez com que ela assentisse, já pronta para se mover entre as sombras. Cuidado, Shia, ele sussurrou, sua preocupação por ela se entrelaçando com o desejo dela de ajudar. Enquanto ela se afastava, Miguel se sentiu dividido entre a esperança e a preocupação. O comportamento da garota refletia a resistência do grupo, a busca por algo mais do que a sobrevivência, a busca por um futuro. Então, enquanto ela se esgueirava para ouvir, algo mais se desenrolava. O chefe do exército lançou um olhar que atravessou o espaço, como se estivesse ciente do movimento de Shia. O coração de Miguel disparou com a possibilidade de que tudo poderia desmoronar em um segundo. E antes que ele pudesse ordenar uma instrução, algo imprevisto aconteceu. O céu se iluminou com chamas repentinas e insuportáveis, um estalo que fazia a pele de Miguel arrepiar. O exército que surgiu das sombras também parecia estar tendo um plano que ia além do que ele poderia imaginar. E em meio à fumaça e ao fogo, vislumbrou uma figura familiar se adiantando. Agora, enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos, a pergunta permanecia. Quem realmente era o aliado e quem era o inimigo naquele jogo mortal que se desenrolava diante deles? Enquanto o caos se desenrolava, Miguel ficou paralisado diante de um novo desafio. As chamas dançavam, refletindo o pânico nos rostos dos seus amigos. A fumaça invadia o ar, dificultando a respiração e criando um cenário de desespero absoluto. O que ele queria era proteger aqueles que amava, mas agora parecia que o mundo havia desmoronado ao seu redor. Assim que a figura emergiu das chamas, Miguel não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era Ayana, sua expressão cansada, mas cheia de determinação. Ela avançava, como se nada pudesse detê-la. Os soldados hesitaram, inclusive o chefe, que parecia surpreso ao ver a jovem Apache ali, viva e consolidadora de um novo chamado à resistência. Miguel! Ayana gritou, a voz ecoando através do tumulto. Eles não estão aqui apenas para nos destruir. Há um plano maior, um acordo que pode mudar tudo. Aquelas palavras, como um bálsamo em meio ao pânico, criaram um novo sopro de esperança. A presença firme de Ayana irradiava coragem. Miguel se aproximou dela, por um instante, esquecido das chamas e da luta. Ayana, como você chegou aqui? O que está acontecendo? Ele se sentiu vulnerável, questionando se ainda havia tempo para reverter aquela situação. Ela rapidamente explicou que havia escapado do local onde era mantida prisioneira. Com a ajuda de sua tribo, conseguiu reunir um grupo inesperado de guerreiros que se preparavam para enfrentar o exército que os ameaçava. Mas também haviam percebido que a batalha não era apenas física, mas também uma luta pela coexistência e pela paz entre as culturas. Eles precisam ouvir nossa história, Miguel. Não temos que lutar com armas em punho, mas com o poder da verdade. Juntos, podemos fazer isso. As palavras de Ayana ecoaram entre os aliados. Miguel olhou para Caio, Helena e as crianças e viu que a determinação de todos retornava. Cada um entendia que a luta era também por dignidade e não apenas por suas vidas. Com um novo propósito, Miguel tomou a frente novamente. Ninguém precisa mais morrer. Estamos aqui para mostrar que somos mais fortes juntos. Vamos unir-nos às vozes das forças que se entrelaçam neste mundo. A tensão na clareira começou a mudar. Miguel sentiu a conexão entre seu povo e as palavras de Ayana. Os soldados do exército hesitaram, como se o poder da verdade e da união começasse a fazer refletir em seus olhares endurecidos.
O chefe do exército, por um momento, pareceu quase avaliar a cena. Ele levantou a mão novamente, pedindo silêncio. Eu não vim aqui para fazer guerra. O que realmente desejo é um entendimento. A resposta de Miguel foi imediata, cheia de firmeza. Então comece por ouvir. Essa luta não é apenas sobre terras, mas sobre as vidas que elas sustentam. Uma verdadeira aliança se baseia em respeito, não em dominação. E assim, o inesperado se desdobrou. O que tinha começado como uma confrontação se transformou em um diálogo. A Iana liderou as palavras, contando histórias de sua tribo, de seu povo e da conexão intrínseca com a terra. Ao se abrir, aqueles presentes começaram a perceber que a universalidade do amor e da proteção não eram barreiras que humanos devem erguer. Ouvindo a linguagem do coração, soldados do exército começaram a acenar, refletindo expressões de entendimento. A luta derivava, lentamente, transformando-se em um diálogo. Nessa tormenta de sentimentos, após momentos de tensão congelante, a empatia invadiu o campo de batalha. Miguel sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Não era um momento apenas de triunfo, mas um renascimento. As vozes que antes eram desunidas agora se fundiam, e diante daquela nova luz, eles estavam prontos para percorrer novos caminhos. Os corações tornaram-se um só. Quando a poeira finalmente assentou e o silêncio tomou conta do ar, a Iana e Miguel se olharam. A vida estava repleta de possibilidades, e eles sabiam que a luta que travaram por um lar agora se tornara uma mensagem de esperança. As diferentes culturas, antes tão distantes uma da outra, se entrelaçavam como ramos de uma mesma árvore, e cada um, em sua essência, havia encontrado força na vulnerabilidade. Todos se afastaram, respeitando o novo amanhecer. A luta não se encerrava, mas se reinventava. Ali, em meio às cinzas, havia uma nova chance. Eles se tornariam guardiões de suas histórias, não apenas por sobrevivência, mas pela afirmação de uma nova era. Sejamos a ponte que une mundos, que isso nunca se esqueça, bradou Miguel. E naquele momento, mais do que nunca, a esperança renascia. E se você chegou até aqui, sabemos que também acredita na força de nossas histórias. Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem de união e esperança. Comente suas reações e teorias sobre esse final inspirador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa, porque juntos podemos fazer a diferença.